Você já se sentiu como se estivesse vivendo no automático? Como se cada dia fosse a mesma repetição do dia anterior? Nossa, eu já me senti assim. Até que uma decisão mudou tudo na minha vida. Hoje eu quero compartilhar com você como uma simples decisão virou minha vida de cabeça para baixo. Claro, no sentido bom. E como você também pode fazer isso com a sua vida hoje ainda. Eu trabalhava, dormia, acordava cansada, repetia tudo de novo. E um belo dia eu pensei assim: nossa, eu tenho que mudar isso. Não aguento mais viver assim. É muito ruim. Você viver no automático, você chegar em casa, você levanta cedo, vai trabalhar, volta para casa, chega em casa, vai fazer comida, vai cuidar do marido, dos filhos e depois você vai dormir. Isso quando você consegue dormir bem. Porque quando você não dorme, tudo fica muito, muito, muito pior. E esse é uma vida tão, assim, tão automática, todo dia você fazendo a mesma coisa. Será que é isso? A vida? Será que é só isso? Eu comecei a me perguntar. Não é isso. Tanto que eu tive que chegar num ponto tão drástico do problema que eu tive que mudar a minha forma de ver a vida, a minha forma de pensar sobre a vida. O que aconteceu, Luciene? Me conta a sua história. Um belo dia, eu estava trabalhando nessa minha vida automática, para cima e para baixo. Casa, trabalho, filho, marido. Casa, trabalho, filho, marido, o tempo inteiro, desse jeito. Eu já nem, tipo assim, você levanta, você não pensa em nada, você só vai direto. O que aconteceu um belo dia? Eu era funcionária pública no Brasil e hoje eu estou no Canadá. Essa é a minha realidade hoje, mas eu estava no Brasil, trabalhava como funcionária pública e era um trabalho ótimo. Eu gostava de fazer o trabalho, trabalhei por 30 anos. Isso foi, assim, maravilhoso na minha vida. Mas a rotina, o automático, fez com que tudo fosse muito ruim, virasse uma coisa muito ruim. Então, o que eu fiz? Eu tive um problema, um belo dia, eu fui trabalhar, cheguei no meu trabalho, liguei o computador e do nada apagou a minha vista. A minha vista simplesmente sumiu. Ficou escuro. Eu achei estranho, porque eu comecei a gelar, meu corpo começou a gelar. Eu fui levada... É como se eu tivesse desmaiado, mas eu não desmaiei. Eu fiquei acordada, porém eu fiquei fora de mim. E a minha vista ficou escura por muito tempo. Eu ouvi as pessoas ao meu redor. Eu avisei para minha chefe, falei assim para ela: olha, eu não tô conseguindo enxergar. Apagou, ela falou: senta aqui um pouco, vamos ver se melhora. Não melhorou. Começou a gelar meu corpo, eu tive vários... era como se a minha mão ela estivesse entortando. E essa foi a primeira crise que eu tive. Era como se fosse um pânico, uma crise de pânico. E isso foi terrível. Assim, para quem já sentiu isso, foi uma coisa terrível. Então, me levaram para o hospital. Eu chegando no hospital, eles me passaram um calmante. Me deram um calmante. Eu tomei. Minha mão voltou ao normal.
e eu consegui ir para casa. Nisso, após esse dia, a minha vida virou uma coisa totalmente diferente. A partir desse dia, eu comecei a ter crises, mais crises, mais crises, mais crises. Todas as vezes eram crises de pânico horríveis. Vinha com esse mesmo sintoma de desespero, de medo, né? Porque eu nunca tinha me sentido daquele jeito. E algo ali, naquele momento, disse para você, disse para mim: aqui é o último dia que você vai viver no automático. Aqui é o último dia que você vai esquecer de você. Daqui para frente, você tem que acordar. Você precisa mudar. E daí para frente, a minha vida literalmente mudou. Literalmente. Então eu digo para vocês uma coisa. Não temos que esperar algo acontecer de drástico, de ruim, para a gente conseguir entender que nós precisamos estar ali, conscientes do que nós estamos fazendo dia a dia. Eu não estava consciente, eu estava no automático. Estar no automático é não estar consciente, é estar deixando as coisas agirem por si só. Você não faz nenhuma opção, tipo, hoje eu não quero fazer isso. Hoje eu não vou fazer isso. Hoje eu vou fazer isso, mas com a consciência ali, presente, sabendo que realmente você está fazendo. Então, o que aconteceu? Teve que acontecer isso comigo. Depois de 20 anos de trabalho, 20 anos de vida, sempre do mesmo jeito, sempre correndo, sempre no mesmo ritmo. Isso tinha que acabar. E acabou só dessa forma. Acho que Deus, Ele muitas vezes nos acorda de uma forma que a gente não espera. Eu nunca esperava ter esse tipo de sintomas. E eu tive. E eu tive que acordar. Essa foi uma forma que Deus, né? Eu falo Deus porque eu acredito em Deus. Você pode falar universo, você pode falar, né, uma força maior ou qualquer outra coisa desse tipo. Mas esse foi o meu despertar, meu primeiro despertar. Então, naquele momento eu percebi, ou eu mudava, ou eu continuava vivendo uma vida que não era minha. Porque aquela vida não tinha sentido nenhum. O primeiro passo foi pegar um caderno e eu comecei a escrever um monte de coisa. Escrever. Como se eu estivesse me abrindo, botando pra fora, sabe? A mudança, ela não veio de um dia pro outro, ela não vai vir de um dia pro outro. Você que tem que começar pequeno, com algumas atitudes, com algumas mudanças, mesmo sem vontade nenhuma. Eu criei uma rotina que eu tentei começar saindo aos poucos de hábitos que eu estava fazendo comigo mesma, prestando atenção no que eu estava fazendo, mudar a forma de pensar sobre a vida, as pessoas também que conversavam comigo, muitas delas ainda com aquele pensamento muito no automático também, eu tive que mudar, até de amizades. E eu parei, sabe, de fugir da vida que eu queria viver. E hoje posso dizer que me sinto mais leve, com mais propósito, mais livre. E tudo começou com uma simples pergunta: o que realmente eu quero? Se você está vendo esse vídeo hoje, talvez seja seu momento de mudar também. A vida não vai esperar. Não precisa ser uma virada radical,
Começa pequeno, mas começa. Começa hoje. A gente ainda tem muita coisa para conversar. Hoje eu só estou te dando um pincel, uma pincelada. Me conta aqui nos comentários. Que mudança você quer na sua vida? Vamos conversar. Trouxe hoje a minha experiência. Amanhã é você trazendo a sua. E juntos nós vamos ajudando uns aos outros. Isso eu quero fazer. Hoje eu quero estar aqui para ajudar você, para ajudar quem quer que seja com a minha experiência. Se você pensou em alguém, pega esse vídeo, compartilha com ela. Nesse momento, nesse exato momento, muitas pessoas podem acordar de um estado totalmente automático de vida para um estado muito mais consciente. Eu espero, sinceramente, que você tenha sentido algo diferente. Olha, gente, mudar dói, mas continuar igual dói ainda mais. Escolha qual dor você quer enfrentar hoje. Fiquem com Deus e até o nosso próximo encontro.